Então, a gente vai dar sequência aos vídeos e nós vamos falar agora nesse vídeo sobre o funcionamento do neurônio artificial, né? Alguns detalhes que a gente não falou no primeiro vídeo. Então, só para relembrar, aqui você tem um esquema de um neurônio real. E o papel que o neurônio real faz, ele pega sinais que vêm de outros neurônios, principalmente aqui os dendritos têm esse papel de captar esses sinais de outros neurônios que vêm de outros. O corpo da célula vai processar esses sinais e vai decidir se ele passa uma corrente elétrica para o axônio e que chega até os terminais do axônio. Chegando aqui nos terminais do axônio, o ciclo se repete. Aqui nós temos um esquema mais realista de um cérebro de um animal, acredito que seja um cérebro de um pombo, onde mostra uma rede neural, né? Cada ponto, cada desses pontos aqui, você tem o corpo de um neurônio, tá? Aqui, por exemplo, nesse neurônio H, você tem essas ramificações que são os dendritos, e aqui esse cabo maior, essa extremidade maior, é o axônio. Bom, esses neurônios estão conectados entre si e se você escolher um deles, por exemplo, o neurônio H, ele está recebendo sinais de outros neurônios e processando esses sinais e decidindo se vai passar um impulso elétrico para o seu axônio ou não. Tá? Todos os neurônios estão fazendo isso aqui, tá certo? Então, se nós voltarmos agora para as nossas redes neurais artificiais, nós vamos considerar, estamos pegando um neurônio específico e tentar mostrar o funcionamento dele de uma forma mais detalhada. Então, nós vamos pegar esse neurônio aqui em destaque e vamos tentar examinar, explicar para vocês de uma forma mais detalhada o funcionamento de um neurônio específico, tá certo? Os outros vão trabalhar de forma similar a esse que eu vou explicar. Então, aqui, o que está em destaque são o que é relevante para a gente entender o funcionamento, que é os sinais que estão vindo das unidades anteriores, né? No caso aqui as unidades de entrada, onde você vai inserir dados aqui para que a rede funcione e execute alguma tarefa. Esses dados, no caso desse neurônio, todos esses dados serão recebidos por esse neurônio, tá certo? E a gente pode modelar, vamos modelar o funcionamento do neurônio artificial. Então, nós temos aqui 4 variáveis, que são as informações que estão vindo de uma camada anterior, de unidades que estão numa camada anterior. No caso, a camada de entrada, né, os dados de entrada. Então, você tem aqui uma variável que nós vamos chamar de input 1, input 2, input 3, input 4. Né? Nesse caso é para essa configuração aqui que nós estamos olhando, né? Para essa situação. Então temos 4 inputs diferentes. Esses são os inputs que são os dados relevantes, né? Conforme eu expliquei naquele exemplo de aplicação de uma rede neural em um possível jogo de videogame. E o que nós fazemos a primeira coisa que a gente faz para se inspirar em uma rede neural real
é multiplicar cada um desses inputs por um peso, né? Um fator. Isso daqui é um número que está multiplicando o input. Então, o input 1 vai ser multiplicado por peso 1, input 2 por um parâmetro que eu vou chamar de peso 2 e assim por diante. Tá certo? Isso tem uma justificativa biológica para acontecer isso, porque os sinais que vêm para um neurônio, né, voltando aqui no neurônio real, os sinais que vêm para esse neurônio não são todos com o mesmo peso, né, com a mesma intensidade. Tem sinais mais intensos e sinais menos intensos, tá? E isso se deve a inúmeros fatores, né? Porque aí nós teríamos que entrar em detalhes na sinapse, né? Que é a parte onde ocorre a transmissão de um sinal de um neurônio para outro, né? Nós não vamos entrar nesse detalhe, só vamos considerar que essas conexões não são sempre iguais, então para colocar uma intensidade maior sobre uma conexão em relação à outra, nós colocamos esses pesos aqui, né? Então, o peso é uma coisa que a gente tem que entender como as conexões que pesam mais, né? As que são mais relevantes. Então, por isso que nós chamamos de peso, né? Então, a primeira coisa a fazer isso é multiplicar cada input por um peso. Esses inputs são variáveis, né? Inclusive, nós vamos implementar esse neurônio artificial que eu estou modelando aqui nesse vídeo. Então, nós vamos ter essas variáveis, input 1, input 2, input 3 e 4, e depois nós vamos ter os pesos que não são variáveis, né? Nós chamamos de parâmetros, né? São parâmetros de um algoritmo de machine learning, né? Então, lembrando, eu acredito que eu falei no vídeo passado, né? Nós estamos trabalhando com um algoritmo de machine learning e os algoritmos eles têm parâmetros que precisam ser calibrados, né? Precisam ser definidos, muito bem definidos, tá? Para que o algoritmo funcione, tá certo? Então, esses pesos são os parâmetros do algoritmo de machine learning, né? Lembrando que uma rede neural artificial é um algoritmo de machine learning. A próxima etapa é somar todos esses valores, né? Então, essas multiplicações serão somadas, nós vamos somar tudo, tá? Então, isso é o que faz um neurônio artificial, tá certo? Quer dizer, o neurônio real faz isso. Ele vai somar todas as intensidades de sinais que estão vindo de outros neurônios. Ele vai somar e depois que ele soma, então vamos lá, soma tudo. Aqui nós temos que colocar uma coisa que a gente chama de bias, né? Um termo em inglês. Eu vou explicar esse termo no próximo vídeo. Mas esse termo também tem uma explicação biológica também, tá? Está associado ao limiar do neurônio disparar a sua corrente elétrica ou não, né? Então, lembrando que o neurônio ele vai coletar todos esses sinais. Se esses sinais alcançarem o limiar, né, ou seja, um valor limite que o corpo da célula aceita, ele vai passar o sinal. Caso isso não seja atingido, né, se essa soma de sinais não atingir esse limiar, ele não passa a corrente. Tá, ok? Então, vamos voltar aqui. Então, soma-se. Esse bias, depois eu vou explicar melhor, ele é muito importante. Esse bias é um valor, é um número, que nós estamos chamando de bias. Ele é muito importante
para modelar esse limiar, né, do neurônio, né, no caso aqui do neurônio artificial. Depois disso, ainda aqui tem uma outra explicação, depois eu vou adiantar mais o assunto, mas o que eu gostaria de falar é que tudo que está em vermelho, todos os nomes aqui que estão em vermelho, são os parâmetros do algoritmo, né? Então, esses algoritmos de machine learning, eles têm parâmetros. Então, no caso aqui, se nós pensarmos somente nesse neurônio, nós vamos ter esses tem os 4 pesos mais o bias, então temos 5 parâmetros. Então esse algoritmo, se só tiver esse neurônio, porque isso é possível, você pode criar um algoritmo só com um neurônio, então teria 5 parâmetros. Input 1, input 2, input 3 são variáveis, tá? São dados de entrada do seu algoritmo, tá certo? Bom, vamos seguir aqui. Depois disso, né, então você vai chamar essa soma, ou seja, você vai somar todos esses valores que estão aqui, vai adicionar um bias e você vai chamar então essa soma mais o bias como x. Tá? E aí, o que você vai fazer? Esse valor x, ele vai ser argumento de uma função, ou seja, você vai aplicar ao x uma função. Essa função é uma coisa bem simples de entender, ela simplesmente vai decidir se o neurônio artificial vai passar essa informação adiante ou não, ou seja, se ela vai passar o x adiante. Né? Então, se nós voltarmos aqui para o nosso neurônio natural, né, os dendritos vão coletar os sinais, a célula vai somar todos esses sinais, e se esses sinais estiverem acima de um limiar, tá certo? Esse neurônio vai ser disparado, ou seja, vai ocorrer o impulso elétrico que vai percorrer o axônio e vai chegar nos terminais. E aí se repete o ciclo, tá certo? Esse sinal vai ser transmitido a outros neurônios e se repete o ciclo. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então essa função f de x, ela simplesmente é uma função que vai decidir se convém o neurônio passar a informação adiante ou não. E no caso, existem várias funções para a gente usar em redes neurais. Tá? Essa função que a gente aplica sobre o x é o que a gente chama de função de ativação. Tá certo? Então tem vários tipos de funções de ativação que podem ser usadas. Então, essa função, como está aqui na explicação, ela ela passa o x, ou se não tiver nos critérios dela, completar os critérios, ela vai passar um zero. Entendeu? Então é x ou zero. Tá certo? Então aqui estou explicando de uma forma um pouco mais detalhada como que funciona um neurônio artificial. Todas essas operações são justificadas de uma forma biológica, né, através dos neurônios reais. E aqui, por fim, se você considerar que os inputs, né, então o input 1, input 2, input 3, bem como a saída, se você considerar tanto as entradas e saídas como zeros e uns, tá certo? Ou seja, os inputs só podem ser zeros e uns e a saída também, zeros e uns. Então, o que nós vamos ter e usar exatamente toda essa estrutura que foi explicada nesse vídeo,
Você vai fazer todos os procedimentos explicados. Se você tiver essa situação, você vai ter o que a gente chama de perceptron, né? Que foi a primeira, vamos dizer assim, o primeiro neurônio artificial criado por esse cientista aqui, cujo nome dele é Frank Rosenblatt, tá certo? Então, o que eu proponho a vocês é que vocês tentem modelar, né, tentem implementar essa explicação, criando um neurônio artificial, um programinha. Você pode fazer ele na linguagem que você sentir mais à vontade. Eu dou preferência que vocês façam em Python. E nos próximos vídeos eu vou mostrar como se implementa, né, caso vocês não consigam fazer, vou mostrar como implementa esse perceptron, né, que é esse neurônio artificial, tá? Desse jeito como está aqui no slide. Outra coisa para acrescentar é que esse modelo, que parece ser muito simples, ele já faz muitas coisas já. Então você pode fazer uma tomada de decisão simplesmente com esse perceptron, tá? E uma coisa já com uma certa sofisticação, né? Tem uma certa sofisticação. Isso daqui nós poderíamos considerar como um primeiro modelo de machine learning usando um neurônio artificial, tá certo? Então, até o próximo vídeo.